Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Rodrigues, trabalho com redação e atualidades do @Vamos Destruir. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um problema tão recorrente junto aos alunos, chamado Como Iniciar um Texto. Introdução. Tá? Então, tem algumas características que são super importantes para vocês que estão aí recebendo essa mensagem fantástica, porque tem grande dúvida na hora de começar. Acho que de antemão, é importante o aluno pensar em um planejamento. Tá? Eu acho que é muito importante ele planejar o texto antes de começá-lo. Tá? Fazer esse planejamento na própria prova do Enem, mas o interessante é que essa confusão de ideias, essa organização deve ser feita na própria cabeça do aluno, ou seja, prática. Vocês precisam praticar no papel e quando chegar no final do ano, depois desses 6 meses, essa contagem regressiva, vocês vão estar lá com toda a prova, com toda a redação pronta no planejamento nas suas cabeças. Tá? Introdução. Eu tenho 3 características bem importantes. Tá? Ela tem que ser simples, ela tem que ser objetiva, como também a introdução deve conter, na realidade, um objeto impactante. Ela deve ter essa balança entre esses 3 pontos, tá? Dentre essa simplicidade do texto, ela tem que ser objetiva, como também ela deve ter esse impacto. Como é que eu vou fazer essa balança, esse equilíbrio? Olha, diante desse objeto impactante, vamos pensar agora na estrutura de uma introdução. O que é que o corretor ele vai cobrar obrigatoriamente de vocês numa introdução? De começo, eu vou ter que ter um resumo do tema, tá? Que esse resumo ele vai se comportar de diversas maneiras. Gente, tem diversas formas de iniciar, de começar um texto, de fazer uma introdução. Eu trouxe para vocês algumas hoje, para que vocês tenham um norte, mas tem diversas outras, tá? Não tem maneira mais certa ou mais errada, mas isso aqui pode ser um norte bem interessante para vocês. Mas, diante desse resumo do tema, a gente pode se enquadrar em alguns gestos que eu coloquei. É nada mais do que eu pegar meu tema e fazer um rápido resumo. Além disso, eu trago esse tema para a atualidade. Tá? Lembrando, a introdução ela deve ter entre 5, 6, 7 linhas no máximo. Umas 3 frases, uns 3 períodos, já fica super legal. Então, eu chego com o resumo do tema, trago esse contexto para a atualidade, entendo como essa introdução funciona como um funil e eu fecho a introdução com a tese. Olha, não é obrigado a seguir essa rotina não, mas é interessante que a gente ache todas essas partes no texto. Então vamos lá, resumo do tema, contexto atual e tese. Não sei o que é tese. Aluno, tese é um problema. Vê só, olha para o tema, que você já fez o resumo, e tira um probleminha pequeno desse tema. Isso é a tese. Muita gente tem dúvida. Olha, vocês não sabem falar de todos os problemas sociais que vocês vivem? Então, pegue um problema dentro do tema mínimo e transforme ele numa frase. Sua tese está pronta. Use palavras como problema, problemática, embate, questão, para deixar bem clara que essa vai ser a tese. Só para lembrar, eu não vou falar das outras estruturas agora não, tá? Mas só para lembrar que a tese ela volta no desenvolvimento. Escolha um dos 2 para falar sobre a tese, somente sobre ela, e ela volta na conclusão, com a retomada da tese. Mas isso é outro capítulo. Então, na introdução, eu tenho esse resumo, o contexto atual e a tese. O problema bem claro. Tá, mas esse resumo ele pode se comportar de que forma? Vamos lá? Vamos pensar agora em alguns tipos de introduções. Primeiro, alusão histórica. A introdução histórica, ela traz esse resumo, esse contexto com algum fato social. É válido lembrar que o aluno ele vai tirar deste fato social histórico, tá? Elementos que sejam constitutivos ao texto. Eu não quero que meu aluno narre nem conte uma história para ninguém. O texto é dissertativo, argumentativo, tá? Não texto narrativo. É uma tipologia textual diferente. Fuga a tipologia textual, aluno, logo na introdução. Então, é obrigado que o aluno tire algum arcabouço e já comente isso no processo histórico. Vamos pensar em 2 temas, pelo menos para a gente nortear essas introduções. Vamos pensar diretamente questão da mulher, tá? Violência contra a mulher, persistência 2015 e a cultura da violência no Brasil contemporâneo, que por sinal já veio, acredito, em 2002 no Enem, tá? Vamos trabalhar sobre esses 2 problemas, sobre esses 2 temas, lembrando que todos os temas são problemas sociais. Tá, Felipe, como é que eu faço a introdução histórica? Vamos falar sobre cultura da violência no Brasil. Vê só. Pegando o contexto histórico, na questão do próprio Brasil, vamos falar sobre o Brasil Colônia? Sobre as violências que existiam desde o Brasil Colônia, violências étnicas, violências que pegam um aspecto cultural na realidade, que transformam isso, advindo de uma Europa. Então, é válido lembrar sobre o Brasil Colônia, logo de começo,
tá? Como um tipo de violência. Ou seja, esse Brasil Colônia já entraria como uma abertura da introdução, eu traria isso, tá? Eu viria com esse conteúdo para a atualidade, hoje, modernamente, e finalizaria com a minha tese, tá? Isso é a introdução por alusão histórica. Vamos pensar em algumas outras, tá? Introdução diretamente por narração. Ela é um pouco mais complexa, no sentido de que eu vou pegar uma citação de algo, de alguém, e vou colocá-la no meu texto. A narração, ela é um tipo de introdução um pouco mais arriscado, aluno. Por quê? Você vai narrar, mas não é você que vai dizer, é algum autor. Só tenha cuidado com períodos longos. Você tem que fazer essa frase com no máximo 3 linhas, tá? E essa narração vai vir logo de começo e depois você vai reverenciar. Como, por exemplo, as raças compostas pela etnia brasileira sempre compuseram a questão de violência simbólica, diz o escritor Gilberto Freire em Casagrande Senzala. Ponto. Eu norteio esse tipo de introdução e depois eu trago para a contemporaneidade. Não se esqueça da estrutura. Resumo do tema, traz para a atualidade, tese, problema claro. Trago e depois trago meu problema, tá? Tem outra, citação direta e indireta, tá? Citação direta é quando eu vou colocar diretamente o que o autor citou. É pegar o conteúdo lá já informado, tá? Transcrever para minha prova. O aluno tem que saber muito, tá? Ele não pode errar uma vírgula, porque está falando em nome de uma autoridade. Não se esqueçam que narração, citação, toda vez eu tenho que dizer qual fonte, qual embasamento teórico, de onde está vindo isso. Citação indireta é quando eu pego e inicio essa introdução com uma fala de alguém, mas isso é uma interpretação minha, tá? Mas é super válido dizer quem é e qual foi a sua função social. Por exemplo, o sociólogo Pierre Bourdieu. Tá? Eu tenho algumas outras, como por exemplo, a citação por analogia. Felipe, Vingadores, animes, filmes, músicas e diversos podem ser citados na redação? Podem sim, inclusive literatura, porque você tem um domínio metalinguístico, conhece literatura e escreve textos, tá? Mas analogias são muito importantes também para o texto redacional. Traz um tom de curiosidade e criatividade. Você sabe fazer o paralelismo entre os textos, intertextualidade. Posso citar, por exemplo, a música de Caetano Veloso e daí por diante? Pode sim, tá? É muito válido. Você fazer esse contexto atual, inclusive trabalhar filmes, que introduções lá pro ano de 2017 tiraram notas muito boas, com filmes muito fantásticos. Eles se arriscaram muito e souberam trabalhar em cima dessa égide. Eu trago mais algumas outras, tá? Dados externos, quando eu trago qualquer informação externa, todas com base, todas com fontes específicas. Posso citar estatística? Posso citar um dado específico? Pode. Só tenha cuidado, introdução não é momento de argumentar não, tá? Introdução é a hora que você vai citar algo e não vai colocar seu ponto de vista. Isso é espaço para o desenvolvimento. Ou seja, na introdução eu só vou expor, resumo, trouxe para a atualidade, fechou na tese, tá? Não se esqueça dessa estrutura. Além disso, depois dos dados estatísticos, tá? Que eu posso usar sim no meu texto, eu trago também a definição temática, afirmação e negação. São 3 tipos. Definição temática, eu pego o meu tema e digo o que ele é. Isso é um tipo de resumo de tese, tá? Um resumo de tema em geral. Eu posso trazer por afirmação ou negação temática. Quando eu digo que o meu tema é verdade e quando eu digo que o meu tema é falso. Peraí. Eu vou dizer para vocês como é complicado fazer uma negação temática. É quando eu digo assim, no Brasil nunca existiu violência. Ponto. É uma crítica muito social, porque depois você tem que fazer uma frase de entonação, dizendo: essa ironia, essa metáfora se refere a um Brasil a qual viventes ainda não participam. Então o aluno já sabe contextualizar e já tem esse engrandecimento da competência 4. É interessantíssima, mas o aluno tem que praticar, tá? Existem diversos outros tipos, como por exemplo, o encadeamento semântico, diversos pontos que eu vou ter o mesmo sentido, morte, a violência, aculturação. E eu sempre vou colocando esses nomes, tá? Dentro da introdução. Gente, tem diversos tipos de introduções, tá? Mas o que eu quero que deixe bem na mente de vocês, bem reservado, é que a introdução ela tem que ter esse resumo do tema, essa abertura. Eu tenho que trazer para o contexto atual,
tá? E deixar bem claro o problema. Felipe, se eu fizer uma introdução com 2 frases somente, pode ficar muito bom. Entretanto, a indicação é que a introdução seja a percepção do corretor, seja muito boa, tenha muito conteúdo, mas que o aluno saiba que na introdução não é momento de argumentar não, argumentar no desenvolvimento. E só deixando claro, nem introdução, nem conclusão, eu vou inserir argumentos críticos, é lugar de desenvolvimento, tá? Não se esqueça, a dica de hoje... Introdução, eu tenho a tese. Ela volta ao desenvolvimento, tá? A introdução ela é fantástica, porque ela tem esse problema. E esse microproblema, ele é resolvido na conclusão. Não se esqueça de fazer essa relação com os demais. E nunca se esqueça de colocar sua tese bem clara. Felipe, eu ainda não sei fazer uma tese. Transforme a frase num problema. O problema é violência doméstica. Falei sobre mulheres, tá? No começo. Violência doméstica, tá? A violência doméstica ainda persiste nas residências brasileiras. Ponto. A tese está pronta, tá? Então, sejam bem claros, bem simples, bem simplórios, tá? Mas não se esqueçam de trazer diversos conteúdos. Redação é muito fácil, é prática. Vocês têm muito tempo para praticar. Se organizem, criem um cronograma, corrijam as redações e aprendam com seus próprios erros. Introdução é a nossa abertura. Abra a sua abertura, faça a sua abertura de maneira muito correta para que sua redação tenha mais que 1000, tenha logo 2000. Vamos destruir.